Nesta aula falaremos sobre predicativo. Estudaremos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo é o termo da oração que funciona como um núcleo nominal do predicado. A função do predicativo é atribuir uma característica, uma qualidade, um estado ao sujeito, sendo então classificado como predicativo do sujeito, ou ele pode atribuir essa característica, essa qualidade, esse estado a um dos complementos verbais, ao objeto direto ou ao objeto indireto, sendo classificado então como predicativo do objeto. Importante saber que o predicativo é um elemento importante dentro do predicado e ele pode inclusive modificar a classificação do predicado. É por isso que ele é um núcleo nominal do predicado. Tipos de predicados é um assunto que será estudado em outra aula. Por enquanto, aprenderemos a reconhecer o predicativo do sujeito e do objeto. Primeira informação importante é que o predicativo do sujeito normalmente aparece relacionado a um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que aparece na oração apenas para ligar o predicativo, essa qualidade, essa característica, esse estado, ao sujeito da oração. É por isso que o nome dele é verbo de ligação. Nos dois casos, então, os verbos estar e ser são verbos de ligação e os adjetivos que aparecem destacados devem ser classificados como predicativos do sujeito, fazendo referência, respectivamente, ao sujeito sala, a sala, e ao sujeito, aquele aluno. Então, a sala está cheia, cheia qualifica o sujeito sala, sendo classificado como predicativo do sujeito, e aquele aluno é dedicado, dedicado qualifica o sujeito, aquele aluno, sendo também classificado como predicativo do sujeito. Embora, porém, o predicativo do sujeito apareça normalmente relacionado, introduzido por um verbo de ligação, é possível encontrarmos orações em que o predicativo do sujeito também apareça em construções com verbos significativos ou nocionais. Os verbos significativos ou nocionais são aqueles que já apresentam significado, já apresentam uma noção, já têm um sentido. No primeiro caso, então, nós temos o exemplo: o rapaz caminha distraído. Caminhar é um verbo significativo, ele tem sentido completo, tem uma significação completa e seria classificado, se esse fosse o objetivo da atividade, como um verbo intransitivo. E ainda assim é possível perceber que distraído acrescenta, atribui uma informação, uma característica em relação ao sujeito rapaz. Rapaz é o sujeito, caminhar é o verbo, distraído então vai ser o predicativo do sujeito. No segundo exemplo, os alunos fizeram a atividade empolgados. Fizeram também é um verbo significativo ou nocional, ele já tem um significado, porém o significado aqui é incompleto, então ele seria classificado como verbo transitivo e não intransitivo, como o verbo caminhar. E empolgados atribui uma característica ao sujeito alunos. Então, mesmo com verbos significativos, é possível encontrar predicativos do sujeito também. Nos dois casos, os adjetivos destacados funcionam sintaticamente como predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode ser representado por adjetivos ou locuções adjetivas, substantivos, pronomes substantivos e numerais substantivos, por exemplo. Há ainda um caso de oração que funciona como predicativo, é a chamada oração predicativa. Mas esse tipo de predicativo será estudado quando falarmos sobre as orações subordinadas substantivas, porque a oração predicativa é uma oração subordinada predicativa. Subordinada, substantiva, predicativa. Por ora, é importante sabermos que o predicativo pode ser representado por uma dessas classes gramaticais. Todos os exemplos apresentados
trazem um verbo de ligação, o verbo estar ou o verbo ser, e as palavras que estão destacadas representam justamente as classes gramaticais que aparecem aí identificadas, e sintaticamente esses termos vão ser classificados como predicativo do sujeito. O dia está chuvoso, chuvoso é um adjetivo qualificando o dia. Aquela panela é de barro é uma locução adjetiva, locução porque tem mais de um termo, é uma expressão formada por mais de um termo, com o papel, a função de um adjetivo, por isso tem o nome de locução adjetiva, aparece qualificando aquela panela. Isso tudo é verdade. Verdade é um substantivo e faz referência ao sujeito. Para Estela, a beleza era tudo. Tudo é um pronome indefinido com função substantiva, porque ele aparece sozinho na frase, o pronome, ele não faz referência a um substantivo, ele ocupa o lugar que poderia ser ocupado por um substantivo. E os acusados eram 3. 3 é um numeral substantivo também, porque ele não acompanha um substantivo. Todas essas palavras, expressões destacadas de diferentes classes gramaticais exercem a função de predicativo do sujeito, uma vez que fazem referência ao sujeito das respectivas orações, e nessas orações observamos o emprego do verbo de ligação. O predicativo do objeto se comporta mais ou menos da mesma forma que o predicativo do sujeito. A diferença é que, em vez de fazer referência ao sujeito, esse predicativo agora faz referência ao complemento verbal, faz referência ao objeto direto ou ao objeto indireto. Os verbos nesse tipo de construção não podem ser verbos de ligação, precisam ser verbos significativos e especificamente verbos transitivos, porque é necessário que o predicativo faça referência ao complemento verbal. E o verbo que tem complemento verbal é o verbo transitivo, direto ou indireto. Primeiro exemplo, ela encontrou o rapaz machucado. Observem que encontrou é um verbo transitivo, direto. Quem encontra alguma coisa, encontra o que. O sujeito dessa oração é o pronome ela. E machucado, que é o adjetivo, faz referência a o rapaz, que é complemento do verbo encontrar. O adjetivo não faz referência ao sujeito ela, faz referência ao objeto direto, representado aí pela expressão o rapaz. Por esse motivo, machucado deve ser classificado sintaticamente como predicativo do objeto. O mesmo será observado no segundo exemplo. O juiz considerou o réu culpado. Juiz é o sujeito da oração. O verbo considerar é um verbo significativo, também sendo classificado como transitivo. Quem considera, considera o que ou considera quem. O réu vai ser o objeto direto, complemento do verbo considerar. E culpado não faz referência a juiz, que é o sujeito. Culpado faz referência a réu. Por esse motivo, culpado deve ser classificado como predicativo do objeto. Relembrando, o predicativo do objeto não pode aparecer com verbos de ligação. Só pode aparecer com verbos transitivos, diretos ou indiretos. O predicativo do objeto pode ser representado por adjetivos ou locuções adjetivas e por substantivos. Exemplos: mantém a cidade limpa, chamaram o menino de bobo e os moradores do prédio elegeram Valmir síndico. Observem que os verbos das orações são verbos significativos ou nocionais, manter, chamar e eleger. São verbos que pedem complementos e os complementos são a cidade, o menino e Valmir. E os termos que estão marcados fazem referência justamente aos complementos desses verbos. Limpa faz referência à cidade, que é objeto direto. De bobo faz referência a menino, que é objeto direto.
e síndico faz referência a Valmir, que também é objeto direto. Nós temos então 3 classes gramaticais funcionando como predicativos de objeto. Limpa, de bobo. Observem que limpa é um adjetivo, de bobo é uma locução adjetiva, é uma expressão formada por mais de uma palavra, caracterizando o termo a que se refere. E síndico é um substantivo que, nesse contexto, atribui uma característica ao substantivo, ao objeto direto Valmir. Por esse motivo, limpa, de bobo e síndico funcionam sintaticamente como predicativo do objeto. É comum o predicativo do objeto acompanhar verbos como julgar, achar, considerar, justamente porque esses verbos atribuem uma opinião, indicam uma opinião. Então, é uma informação atribuída, acrescentada. Por esse motivo, os termos que funcionarem acrescentando essa opinião, atribuindo essa característica, serão classificados como predicativos do objeto. Exemplos: os alunos acharam a matéria difícil. Observem que difícil faz referência à matéria, apresentando a opinião, um juízo de valor sobre a matéria. Os alunos acharam a matéria difícil, é uma opinião apresentada. Difícil não faz referência ao sujeito alunos, mas sim ao objeto direto matéria, por isso tem que ser classificado como predicativo do objeto. No segundo exemplo, o juiz julgou o homem inocente. Julgar é um verbo transitivo, pede complemento sem preposição. O homem é o objeto direto e inocente faz justamente referência a homem, porque aqui é o julgamento, a opinião apresentada sobre o objeto direto. Por isso, inocente também é predicativo do objeto. O predicativo, então, vai ser sempre aquela função sintática responsável por apresentar uma característica, um estado, uma qualidade, mas é sempre uma informação atribuída. Vai ser predicativo do sujeito quando essa informação atribuída for do sujeito, então é importante localizar o sujeito da oração, e será um predicativo do objeto todas as vezes que essa informação acrescentada, qualificar, caracterizar, apresentar aí um estado em relação aos complementos verbais, o objeto direto e o objeto ou o objeto indireto.